Olá, aqui é Isa Minatel, psicopedagoga, autora do livro Crianças Sem Limites, e eu queria compartilhar hoje uma situação que aconteceu comigo bem recente e com meu filho Petros, de 5 anos. Bom, a gente foi a um casamento, né, do filho de uma pessoa muito querida nossa, e ao final da cerimônia aconteceu a recepção no mesmo lugar. E o meu filho fez amizade com outras crianças e ficou correndo o ambiente todo de uma maneira muito boa, muito positiva, dentro de uma possibilidade que era realmente possível. Thaís, até aí nada de especial, um monte de criança faz isso, isso é uma coisa absolutamente normal. Será? Para o meu filho, isso não era algo tão fácil e nem tão normal. Há mais ou menos um ano, a gente foi também num evento social com a presença de um monte de crianças e ele não fez amizade e não correu com as crianças. Pelo contrário, ele ficou acoplado em mim e não queria me soltar de jeito nenhum. E então eu percebi que havia ali um comportamento que não era o esperado. O esperado era que ele fosse brincar com as crianças e não ficar a noite inteira com os adultos. Eu percebi a necessidade de mediar esse momento, já que sozinho ele não estava conseguindo. Então eu fiz algumas tentativas. A primeira foi falar para ele ir, incentivá-lo a ir várias vezes. Não funcionou. A segunda, eu chamei uma pessoa que era conhecida nossa, criança também, um pouco mais velha do que ele, para que ela fizesse essa mediação, que ela introduzisse, fizesse as apresentações necessárias. Não funcionou. Ele foi, daqui a pouco voltou e ficou aqui do meu lado. Por fim, decidi então eu mesma ir e entrar um pouco na brincadeira das crianças, conhecer as crianças, e assim que ele estivesse familiarizado e se sentindo à vontade para ficar, eu voltei, né, e fiquei com os adultos e funcionou. Ele ficou bem com as crianças. Depois disso, eu percebi justamente isso, que em algumas situações em que ele estava com crianças novas, que ele ainda não conhecia, ele ficava bastante, né, retraído, vamos dizer assim, né? E não ficava muito voltado, né, à extroversão, voltava para introversão. Então ele olhava assim, e sabe quando a pessoa nem consegue segurar, firmar o olhar no outro, olhava para baixo, né? E ele mesmo, percebendo isso, e talvez porque alguém, né, não com má intenção, porque eu entendo que os adultos estão sempre bem intencionados, pelo menos a maioria deles com as crianças, mas disse para ele, você é tímido. E ele veio me trazer isso, mamãe, é que eu sou tímido em uma dessas circunstâncias. Eu falei, por que você está dizendo isso? Ele falou, porque eu sinto vergonha quando eu tô com pessoas que eu não conheço. Eu falei, é mesmo? Então você experimenta a timidez de vez em quando? Eu também. E não sou tímida, assim como você também não é. Experimentar timidez, vergonha em algumas situações específicas é normal. E aí a gente vai, né, trabalhando com isso, vencendo a timidez, para que a gente fique num ambiente que a gente se sinta mais confortável logo depois, né? E então isso foi um processo que a gente veio trabalhando. Num outro momento, nessa nossa viagem para Maringá, bem recente também, de final de ano, né, de Natal, ele conversou, interagiu com um menino num parquinho que ele não conhecia, chegou todo feliz para mim e disse, eu venci a timidez com aquele menino, mamãe, consegui conversar com ele. Então, foi uma construção. O que eu quero dizer com isso? Que o meu filho é um ex-futuro tímido. Como assim? Se naquele momento em que eu percebo que ele não vai brincar com as crianças espontaneamente e eu deixo e simplesmente falo, ele é tímido, ele fica. Se naquele momento que ele veio e disse para mim, eu sou tímido, eu deixo e digo, é mesmo, é isso mesmo, você é tímido? Ele se tornaria uma criança tímida, ele tinha tudo para isso. Mas de acordo com a forma como eu fiz as intervenções, ele, nesse último evento, foi sozinho, espontaneamente, conheceu outros meninos e brincou e correu e se divertiu, como é esperado que as crianças façam num evento social. Eu estou trazendo aqui uma mensagem da nossa responsabilidade e do nosso poder. A gente tem muito poder de mudar a vida, mudar a história, mudar o destino dos nossos filhos. Então, o que a gente acredita sobre eles, eles também passam a acreditar. Então, se a gente rotula e acredita que é tímido,
vai ser tímido, porque afinal de contas ele precisa atender essa expectativa e foi colocado na identidade dele, você é tímido. Se você, por outro lado, entende que experimentar a timidez é normal, deixa isso claro para ele, e que experimentar momentos de vergonha não faz de você uma pessoa tímida na sua identidade, não, você simplesmente sente essa emoção de vez em quando, como é normal, todos sentirmos, né? A criança então percebe que não, isso não faz parte da identidade dela, que ela pode se trabalhar um pouquinho, vencer, né, essa timidez, essa vergonha e ter momentos mais tranquilos na vida pela frente, né? Fica a dica, se a sua criança apresenta momentos de timidez, não diga que ela é tímida, vá trabalhando isso com ela, isso vai ajudar muito essa criança no futuro e também no presente, com certeza, ela vai aproveitar muito mais momentos na vida. É isso, eu queria te fazer um convite, nós estamos com o workshop Montessori em Casa, então se você tem interesse em saber mais ferramentas para como educar, como melhorar sua relação com seu filho, fortalecer a identidade dele com as coisas positivas, né, que podem dar melhores resultados para ele, participe. Curta e esteja conosco, aproveitando de conteúdos que podem, de repente, te ajudar de alguma maneira como um recurso na educação com as crianças que você convive. Obrigada por assistir esse vídeo. Deixa aí seu comentário, me diz o que você achou, né? E se você achar que pode ter mais alguém que pode se beneficiar dessa mensagem, marca nos comentários ou compartilha, marcando essas pessoas, tá bom? Vamos disseminar mensagens assim, que nos trazem recursos para melhorar a vida das nossas crianças. Um beijo grande e até a próxima!